Olá, pessoal. É muito importante que nós saibamos que antes mesmo da interpretação de um laudo do hemograma, nós precisamos nos ater às questões pré-analíticas. O que são essas questões pré-analíticas? São aqueles momentos que antecedem a realização propriamente dita do exame, né, que vai gerar um laudo. Por quê? Esses erros pré-analíticos, eles podem comprometer significativamente o resultado daquele laudo, que vai comprometer automaticamente a interpretação. Então, para a gente ter uma interpretação fidedigna, nós precisamos de uma amostra de qualidade. Tá? E quando a gente fala de hemograma, a gente tem que ter muita atenção, porque a gente vai ver aí que alguns pontos críticos que são apresentados nessa fase pré-analítica podem ser evitados de uma maneira muito simples e, se não respeitados, vão acarretar em alterações que podem comprometer totalmente a lógica daquele laudo, daquela interpretação. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os erros pré-analíticos e como eles podem comprometer a interpretação, que é o foco desse curso, do hemograma dos seus pacientes. Lembrando, novamente, sem um exame de qualidade, não temos uma interpretação fidedigna. Então, nós precisamos cuidar do antes mesmo de nós falarmos sobre a questão interpretativa do laudo do hemograma. Então, essa parte do curso é fundamental justamente porque quando a gente vai prezar pela qualidade da amostra que nós vamos obter no hemograma, nós estamos falando também da parte clínica. Então, você que vai obter a amostra precisa tomar alguns cuidados que são imprescindíveis para que não ocorra nenhuma complicação gerada por esse momento pré-analítico. Então, depende de você também, né, a qualidade da amostra, e não só do laboratório que vai realizar, não só do equipamento que vai realizar, porque se nós já temos alterações prévias, não depende muito da fase analítica, depende mais dessa questão que antecede. Beleza? Então, como nós vimos aqui, o hemograma, sem dúvida nenhuma, é o exame mais solicitado do mundo e dentro de qualquer exame laboratorial nós temos essas três fases aqui, a fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. A fase analítica é aquela que ocorre a realização do exame propriamente dita, e aí compete mais ao laboratório, né, as condições de controle de qualidade, de protocolo operacional padrão, enfim, né, não é o tema desse curso. O nosso curso é a interpretação do hemograma. Tá? A fase pós-analítica é mais a questão de digitação de laudo, envio de laudo, a parte até interpretativa caberia aqui na fase pós-analítica, mas a gente vai focar nesse vídeo na fase pré-analítica, justamente porque, como a gente está vendo nesse gráfico em pizza aqui, quando a gente fala em erros durante todo o processamento, todo o procedimento de uma obtenção de uma amostra, até o momento em que o laudo chega na mão do médico veterinário, nós estamos passíveis a erros. Né? E se a gente for dividir onde que pode ocorrer, onde podem ocorrer esses erros, a gente vê que a literatura deixa isso muito claro, que 70% dos erros ocorrem nessa fase pré-analítica, e é por isso que nós damos muita atenção e muito cuidado para essa fase, tá? Porque se ocorre um erro aqui, vai repercutir, obviamente, no laudo desse paciente, tá? Então, é bem consistente a literatura, estou trazendo aqui para vocês, que os erros pré-analíticos eles são os mais importantes dentre as três fases da realização do hemograma, não só do hemograma, de outras análises, né? Mas como foco aqui é o hemograma, a gente pode trazer para ele também.
Tá? E o que a literatura diz é que, em média, 70% dos erros que ocorrem nesse processo inteiro estão localizados na fase pré-analítica. Então, a gente vai falar sobre ela de uma maneira um pouco mais aprofundada para que nós saibamos onde podemos agir para evitar esse tipo de erro. Então, algumas literaturas dessas aí que eu trouxe para vocês, tanto de literatura humana até veterinária, eles falam que esses erros podem chegar em até 84%, tá bom? Então, é sim uma fase que a gente tem que virar os holofotes, cuidar para que essa amostra seja analisada com fidedignidade e que a gente obtenha um laudo de qualidade para que possamos, então, interpretar da maneira adequada sem essa interferência, porque se você tem interferentes, a nossa interpretação muda, né? E a gente pode ter uma interpretação errônea justamente porque nós temos um erro que antecedeu a análise, tá? E a gente tem que cuidar, reduzir ao máximo essa condição de propensão a erro. Tá? Porque cuidando da amostra, a gente vai cuidar também de um resultado confiável, certo? Então, só para vocês verem aí que essas literaturas, desde 2012, passando por 2020, 2019, enfim, né? Por mais que nós tenhamos uma literatura aí com um pouco mais de 10 anos e até uma mais recente, elas continuam falando sobre a mesma coisa. Ou seja, por mais que tenhamos aí o acompanhamento, a evolução da tecnologia, a questão do acesso ao conhecimento, mesmo assim a gente ainda vem, né? Por mais que sejam criados protocolos, nem todos os protocolos chegam com uma certa acessibilidade aos clínicos, porque depende muito do clínico e de como a clínica dele trata essa fase. E a gente vai ver etapa a etapa, tá? Para a gente reduzir ao máximo essa questão da alteração pré-análise, né? Pré-analítica. Então, a gente se pergunta, né? Desde quando, né, no momento, na linha do tempo, né, de um atendimento clínico, em que momento nós já devemos nos preocupar com os efeitos desses erros pré-analíticos naquela amostra que vai ser enviada ao laboratório e, consequentemente, vai ser enviado o laudo em relação ao que foi visto naquela amostra. Então, gente, deixa a sua imagem aqui para deixar bem claro que os erros podem começar na própria residência desse paciente aqui, tá? E o proprietário, o tutor, ele muitas vezes não se liga ou é leigo o suficiente para não se atentar de um modo isolado, ou seja, sem nenhum acompanhamento ou um suporte, né, dessa clínica, ele não tem condições, às vezes, de tomar alguma decisão prévia, né, que pode evitar certos erros, né, certos parâmetros, né, certas alterações que vão comprometer a análise. Então, gente, o que a gente deixa claro aqui é que os erros começam na residência, né, e para que nós possamos minimizar esses erros que começam na residência, é importante essa comunicação entre cliente e veterinária. Tá? Por quê? Porque quem tem o conhecimento, quem tem o treinamento, quem tem todo o suporte, né, para orientar esse tutor é o veterinário, é a secretária, né, que foi orientada previamente, né, e é importante a gente ter noção de que essa comunicação, por simples que seja, ela evita alterações importantes no hemograma. Então, é um tipo de conduta, né, um procedimento que é simples de ser resolvido, né, e que pode manter a qualidade, a fidedignidade dessa amostra. Então, eu deixo muito claro que às vezes a gente se atenta muito para a questão médica, né? A teoria que a consulta só começa dentro do consultório, mas, na verdade, se você tem uma equipe bem treinada, se sua recepcionista ou quem entra em contato com esse cliente que orienta, ele deve falar
para esse doutor que, se existe uma consulta, né, que está sendo agendada naquele momento, muitas clínicas trabalham com agendamento, né, e dependendo, obviamente, do estado geral desse paciente, que possa esperar, né, a questão do jejum, por exemplo, é importante. Por quê? Muitas vezes, né, você tem a condição de marcar uma consulta. Não é aquele caso em que o animal chega na porta da clínica já necessitando de atendimento. Então, se você tem um atendimento que pode ser agendado, você já pode, né, treinar a sua equipe para que ela já esteja preparada para orientar o paciente a manter o jejum, a depender, né, do exame a ser solicitado. Tá? E como você não sabe exatamente qual exame será solicitado, em média, costuma-se pedir aí um jejum de 8 horas. Né? Se você vai pedir glicose, aí você pode fazer um jejum de 4 horas. Se você vai pedir colesterol e triglicérides, aí não, aí tem que manter as 8 horas. Né? Então, é importante a gente ter esse direcionamento, e se a clínica tem alguma dúvida em relação à quantidade de jejum, né, necessário para determinado parâmetro, o laboratório de suporte tem que informar, né, com orientações online, através de e-mail, através de folder, através de algum manual que possa orientar essa clínica de uma forma rápida a estabelecer qual é o tempo de jejum que esse paciente precisa. No caso, né, do hemograma, se você vai realizar só um hemograma, é um jejum de 4 a 6 horas. Tá? Na verdade, alguns trabalhos dizem de 6 a 8 horas. Então, acaba ficando nessa média de 8 horas para a maioria dos exames laboratoriais, certo? Então, é muito importante respeitar o jejum, né, que a gente vai falar. E aí, sempre vem essa pergunta, né? Bom, o jejum, ele é necessário ou não? Aí que vem aquela questão, né, que a gente sempre discute, e é importante discutir mesmo, certo? Porque a nossa realidade na medicina veterinária, pelo menos do Brasil, muitas vezes o paciente que entra para a consulta já é um paciente que está ali num estado mais crítico, né? Se a gente for comparar com a medicina humana, uma consulta veterinária e uma consulta humana, geralmente, quando a gente observa a veterinária, existe uma gravidade maior naquele paciente. Por quê? Primeiro que ele oculta, né, muitas vezes os sinais e não existe, o animal não fala, então muitas vezes o animal vai ser levado à clínica por conta já do avanço, da progressão da doença. Então, a questão do jejum ou não vale muito do bom senso clínico. Né? Se é um animal que você está vendo claramente que ele não pode ir para casa, ele não pode fazer um jejum e retornar no outro dia, você vai coletar, tá? O material desse animal. Você vai perguntar há quanto tempo que ofereceu o alimento, qual foi o alimento, o último alimento oferecido a esse paciente, mas de forma alguma nós vamos descartar a possibilidade de fazer o hemograma, tá bom? Você só vai tornar obrigatório o hemograma nesse tipo de processo em que o tutor liga para marcar uma consulta para o dia seguinte, por exemplo, e aí você obrigatoriamente tem que dizer para ele, olha, já venha com o seu paciente, com o seu animal, seu pet em jejum, porque há a possibilidade do clínico veterinário solicitar um exame, e aí o animal já vai poder coletar naquele momento, né? Ou se até um pré-cirúrgico, uma cirurgia eletiva, em que não há uma urgência, também é obrigatório você solicitar o jejum, justamente porque você está tendo a oportunidade de fazer isso. Então, você decidir se o jejum é necessário ou não, você tem que pesar, bom, eu posso, né, solicitar a esse paciente um jejum, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes não cabe você mandar um paciente urgente para casa para realizar o jejum, porque aquilo ali pode agravar a condição atual daquele paciente e você também não vai obter nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de informação. E aí a gente fica
mais desarmado e acaba prejudicando o tratamento, o prognóstico desse paciente. Então, a questão de ser necessário ou não cabe sempre ao bom senso clínico. O que eu estou vendo naquele indivíduo, será que ele realmente pode respirar o jejum? Será que ele não pode? Então, lembrando que nem todos os animais que fizerem a ingestão, né, de alimentos vão apresentar a lipemia. O que é lipemia, João? Lipemia é justamente esse aspecto leitoso provocado pelos quilomicrons, né, aqueles triglicerídeos ligados a proteínas que vão provocar aí a turbidez da amostra, e essa turbidez a gente vai ver como impacta, né, o excesso de gordura, de gotículas de gordura nesse plasma, como ele pode interferir no hemograma. Então, sempre que necessário, a gente pede o jejum, sim. E a gente tem que lembrar também que às vezes o paciente ele tem um distúrbio metabólico, um distúrbio endócrino, que ele não consegue, né, diminuir a sua concentração de triglicérides, e é um animal que nunca vai fazer hemograma. Então a gente faz o hemograma e considera que esse animal, né, a gente vai ver se o aspecto está lipêmico ou não, e se tem lipemia, o que eu posso esperar dessas interferências. Tá? O importante é saber que a amostra estava lipêmica, e isso costuma vir no laudo. Tá? Uma observação, né, visual de que a concentração de lipídios ali está alta. Então, portanto, pode haver a questão da interferência dentro do hemograma, certo? Lembrando aí que, como eu falei, aproximadamente 30% dos animais que se alimentam, né, não respeitam o jejum, apresentam lipemia. Então, vai muito da questão do tempo que ele aguardou, o intervalo de hora entre a alimentação e o momento da coleta. Então, isso tudo influencia, beleza? E como é que a lipemia, né, que é a presença de gordura, de triglicérides, de quilomicrons, né, quando a gente está falando de lipemia pós-prandial, como é que ela interfere no hemograma? A gente vai ver durante o nosso curso, né, que ele vai influenciar, essas gotículas de gordura podem influenciar na contagem de hemoglobina, na contagem de plaquetas, na contagem de leucócitos. Isso eu estou falando do equipamento hematológico mais simples ao mais robusto, tá bom? Todos eles estão suscetíveis à interferência da lipemia. Por quê? Porque a lipemia, se você for ver microscopicamente, a gente está falando de gotículas, microgotículas de gordura que têm tamanhos próximos a essas partículas, a essas células, né? E a esse tanto de plaqueta como leucócito. Por quê? O que acontece? Quando você vai fazer uma leitura por equipamento hematológico automatizado, eles meio que utilizam o método de impedância, que é o tamanho, né, da partícula, para classificar ela como plaqueta, como leucócito, como hemácia, e também tem a dispersão de luz aí em equipamentos mais robustos, que ainda assim as gotículas de gordura vão provocar alterações. Na contagem de hemoglobina existe a interferência por conta da passagem de luz, né? Se você tem uma metodologia que utiliza, né, o raio de luz para fazer a mensuração de determinado analito, quando você tem lipemia, você tem aí uma interferência nessa fotometria. Tá? Então, é muito importante você saber que nós podemos ter interferência. Por exemplo, a hemoglobina ela pode ser superestimada. A plaqueta também pode ser superestimada, assim como o leucócito. Então, a gente pode ter uma falsa leucocitose, falsa trombocitose. Contagem de hemoglobina pode estar aumentada, provocando, entre aspas, uma hipercromia, né? Porque ele está vendo mais hemoglobina do que pode ter dentro de uma hemácia, né? E a hemólise. Por que a lipemia pode levar a uma hemólise? Porque esse excesso de gordura aí pode provocar, né, quando você coleta essa amostra, aí você tem que reservar, você às vezes vai refrigerar, enfim, né, conforme o tempo vai passando, esse excesso de gordura ele vai provocando uma fragilidade da membrana do eritrócito. E aí, quanto mais frágil,
mais suscetível a rompimento, né, o que a gente chama de hemólise. E quando a gente tem uma hemólise, é preocupante porque você vai estar subestimando a contagem de hemácia, você vai estar superestimando o CHCM, que a gente vai ver mais para frente, que é a concentração, né, de hemoglobina corpuscular média. Você vai ter também aí uma diminuição do hematócrito, enfim, né, gente? A gente vai ter aí algumas complicações que vão comprometer o resultado final. Se vão comprometer o resultado final, podem provocar confusão na hora da interpretação dos resultados, tá? Dos parâmetros do hemograma. Beleza? Esse aí é só um exemplo que a gente tirou do livro Chalmers lá, que mostra, né, um diagrama de dispersão do equipamento hematológico robusto, tá? E você vê que existe aqui, como mostra a seta, uma interferência aí da leitura por conta da lipemia. Então, sim, né, por mais robusto, por mais sofisticado que seja o equipamento hematológico, todos eles estão suscetíveis à interferência da lipemia, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque isso pode confundir a contagem automatizada. Por isso que a gente leva sempre a mensagem de que a microscopia é importante não só para gerar informações que um equipamento hematológico automatizado não gera, e também a microscopia serve para confrontar aqueles resultados que nós obtivemos a partir de um equipamento automatizado, e aí a gente confirma na microscopia, porque a depender, né, da experiência do profissional, a gente consegue aí corrigir algumas, vamos dizer assim, aberrações que podem ser provocadas por erros pré-analíticos também, tá bom? E aí eu peguei um trabalho para esse curso de 2019, que ele fala um pouco sobre a questão da lipemia pós-prandial e também da glicemia, mas nosso foco aqui fica na lipemia pós-prandial, né, em cães alimentados com ração, né, que é a maioria da realidade, né? Então, eles fizeram um levantamento e viram qual é mais ou menos o intervalo crítico entre o tempo em que o animal se alimentou e a realização do hemograma, tá bom? E outros valores, né, de bioquímicos. Então, nesse trabalho, eles avaliaram a quantidade de triglicerídeo, né, que pode influenciar, né, provocando a lipemia, e eles viram que o intervalo crítico é entre 2 horas a 5 horas. Tá? Então, se o animal se alimentou, ele vai ter um pico de triglicérides, né, que vai provocar a lipemia entre 2 a 5 horas. Então, a conversa com o proprietário é imprescindível para você ver se esse animal se encontra nesse intervalo. Se ele se encontra nesse intervalo, você tem uma chance maior de ter uma interferência aí provocada pela lipemia. Agora, se ele comeu tem 1 hora, por exemplo, percebam que no gráfico o nível de triglicérides ainda está mantido. Então, é importante você saber, né, não só se ele se alimentou e há quanto tempo ele se alimentou. Tá? Então, você precisa conversar, né? Porque, por exemplo, se o animal se alimentou às 6 horas, pode ser que tudo esteja dentro do esperado, os níveis de triglicérides nem serão tão altos, né? Pelo contrário, ele vai reduzindo drasticamente aí a partir da 5ª hora. Então, isso é um trabalho, obviamente, foi utilizado um número amostral aí considerável, né? Mas estudos maiores são requeridos, né, até para a gente ter uma noção de uma média maior, né, quando a gente mistura regiões, enfim, né, até para especificar também qual ração, qual tipo de ração, né, qual é a composição dessa ração que está provocando aí esses níveis de triglicérides. Então, é só para a gente ser norteado em relação ao pico de casos em que nós temos aí lipemia, tá? Então, é importante a gente salientar isso. Beleza, pessoal? Então, quem quiser, acessa esse trabalho e dá uma olhadinha aí, só para que vocês tenham uma noção de que a anamnese, o histórico, é importante para a gente entender também qual tipo de interferência que pode ser provocada. Nesse caso aí, a lipemia, que pode levar a uma hemólise, que é um outro tipo, né, de interferência. Então, aí, quando tem lipemia e hemólise, é aí que a amostra está mais comprometida ainda, e aí a gente fica refém, né, dessas interferências na hora de interpretar.
Bom, então, em relação ao jejum, as dicas que a gente deixa nesse curso primeiro de tudo, o bom senso clínico sobre a questão do jejum ou não jejum, tá? Aí, pontos específicos, nós salientamos que a recepcionista do estabelecimento em que você trabalha ou que você é o dono esteja ciente desse preparo, que ela esteja alinhada com os procedimentos solicitados pelo laboratório, certo? Então, essa recepcionista ela tem um papel fundamental para preparar o animal desde a casa dele, né? Então, se ela tem esse poder, ela deve lançar mão e entender também se é o caso de já solicitar ou se realmente o animal tem que correr o mais rápido possível para a clínica, tá? Então, às vezes o que eu estou querendo dizer é que às vezes é uma consulta dermatológica, é uma consulta com uma oftalmopatia que não é tão grave, mas que precisa de uma orientação. E às vezes, fatalmente, a gente sabe como, por exemplo, a oftalmopatia, ela tem muitas causas sistêmicas, então fatalmente é possível que um veterinário solicite um exame de sangue, sim, né? Então, cuidado com as consultas que você pode pedir o jejum, certo? E aquelas consultas que você não pode pedir jejum, tá bom? Então, o animal pode retornar no outro dia? É uma questão que vai caber também às orientações que foram passadas a esse tutor, né? Existe algum distúrbio metabólico envolvido? Por exemplo, o animal que tem hipotireoidismo é um animal que pode ter um aumento da concentração de triglicérides persistente. E aí você vai quando solicitar esse exame? Vai esperar ele ficar sem a interferência da lipemia? Então, aí já não é mais pós-prandial, um distúrbio metabólico. Então, nós teremos aí um excesso de triglicérides e colesterol, mas o colesterol não vai influenciar, porque o colesterol não turva o plasma, né? Então, é o triglicéride que realmente é o problema, o quilomicron, no caso do pós-prandial. E aí, você tem que fazer exame desse paciente e você vai considerar que a amostra dele está lipêmica. Infelizmente, é o que acontece e tem que ser assim, tá bom? Urgências e emergências, é aquele alerta que eu disse antes, né? Você não vai mandar um animal que está correndo risco de morte para ir para casa fazer o jejum e para que possa ser coletado exame. Você tem que tomar uma decisão clínica e se você tiver alguma informação que seja pertinente nesse animal, você coleta o sangue e observa, considerando às vezes que esse animal tem um distúrbio, né, que não respeitou o jejum. O estresse fisiológico é outro tipo de interferência pré-analítica que afeta, né, a interpretação, né? A gente vai ver quando a gente estiver falando sobre a questão de hematologia, principalmente lá na questão da cinética de neutrófilos e linfócitos, né, que o estresse fisiológico, que é mediado pela adrenalina ou epinefrina, né, ele tem um efeito imediato, né, e ele afeta principalmente o leucograma e pode, para o clínico que não está preparado para interpretar o exame, pode ser confundido até com um processo inflamatório, né, importante. Até já recebi algumas suspeitas, nesse caso, de até leucemia. Então, é interessante saber que o estresse fisiológico ele tem uma descarga de adrenalina que produz efeitos imediatos no hemograma desse paciente, tá? Então, quando a gente fala de estresse fisiológico, a gente lembra do cão, sim, mas quem sofre mais influência é o gato. É aquele mecanismo de luta ou fuga. A gente sabe que o temperamento do gato, por mais que tenhamos exceções, a regra em relação ao cão é bem diferente. Tá? É um comportamento mais restrito, ele não gosta de mudanças bruscas. Então, esse quadro que eu coloquei aqui é para a gente lembrar, né, que esse estresse ele pode ser iniciado desde a casa também desse animal. Por quê? Quando você, naquele momento anterior, marcou uma consulta, né, e aí o gato, né, já começa a perceber que no dia da consulta, um tempo antes, você começa a ter um comportamento diferente, já coloca aquela caixa de transporte em cima da mesa, ele já sente que alguma coisa está para acontecer, né, e aí
você coloca esse gato dentro da caixa de transporte, né? Muitos gateiros, né? Muitas vezes não tem um gato só, mas tem 3, 4, 5, e alguns deles não tem uma caixa de transporte individual. Ou seja, se eu preciso levar um gato no veterinário, eu vou usar uma para todos os animais, né? Dificilmente todos vão ao mesmo tempo. Então, quando o gato entra nessa caixa de transporte, ele vai sentir odores que são de outros gatos. E não é porque esse gato mora na mesma residência que outro gato que ele não pode ter uma repulsa pelo outro animal. Então, esse ambiente concentrado com o cheiro de um outro animal que ele não se dá bem, já pode também despertar esse estresse fisiológico, tá bom? E aí você pega esse gato, fecha ele dentro da caixa de transporte, ou seja, limita o campo de observação dele, coloca dentro de um carro, de um veículo, né? Em que vai estar em movimento, uma exposição visual intensa, odores intensos, o gato não tem uma noção exatamente de onde ele tá, para onde ele está indo, né? Então essa incerteza também gera a questão do estresse fisiológico, e quando ele chega numa clínica, 99% das clínicas veterinárias no Brasil não tem uma recepção exclusiva, uma sala de espera exclusiva para gatos, né? Ou seja, aqueles manejos, né? Aqueles procedimentos que nós chamamos de cat friendly, né? Então, ele está lá numa recepção, numa sala de espera, onde tem vários odores de outros animais que passaram ou estão ali, né? Eventualmente vai ter um cão também na sala de espera, e às vezes esse cão ele se manifesta, né, diante da presença desse gato, e isso gera também um alerta, um desconforto, né, para esse animal, e aí você também exacerba essa questão da descarga de adrenalina que vai influenciar no hemograma, beleza? E aí esse cachorro vai estimular ainda mais o estresse fisiológico, e aí chegou a hora da consulta desse gato, ele vai ser direcionado ao consultório, um consultório este que acabou de atender talvez um outro cão, né? E o cheiro está ali, o pelo está ali, os veterinários e estagiários que estavam anteriormente manipulando um cão agora vão manipular o gato, e o gato tem muito essa questão de odor, né? E ele se sente completamente desconfortável. Então, ele fica numa situação de realmente luta ou fuga, né? Rola quase um desespero ali para entender o que vai acontecer com ele, né? Já que ele estava aqui nesse momento na sua casa, confortável, né? Ele tinha todo o controle do ambiente, e aqui ele já está totalmente sem controle da situação. E isso para o gato não é bom jogo, né? E aí, para finalizar, pessoal, você tem essa exposição e essa manipulação excessiva, porque a gente sabe que gato tem 5 bocas, né? A boca mais as 4 patas. Então, geralmente, se é um gato mais resistente, você acaba tendo que utilizar de métodos de contenção um pouco mais, né, desconfortáveis para o gato. E lembrando que esse felino doméstico, ou domesticado, ou enfim, né, domiciliado, a gente sabe que o gato na natureza ele é tanto predador, só que muita gente esquece que ele também é presa. E muitas vezes quando você vai coletar da jugular, que para muitos veterinários é o melhor acesso quando você vai falar de gato, porque a veia cefálica é muito fininha, né? Então, por mais que haja uma exposição maior do gato, uma contenção mais desconfortável, você acaba expondo a jugular, o pescoço desse animal que também é presa. E qual presa, né, quer expor a sua jugular, né, dentro de um cenário natural? Nenhum. Então, isso é a cereja do bolo do desconforto desse gato. Então, essa descarga de adrenalina que a gente mencionou contando a história desse gato é absurda. E isso tem, como eu disse, um efeito imediato sobre a fisiologia desse gato e, consequentemente, sobre o hemograma desse paciente. E quais são exatamente essas alterações? Nós vamos dizer durante o curso, no decorrer do curso. Mas o que vocês precisam saber é que, a epinefrina ou adrenalina, né, as catecolaminas,
elas vão provocar inicialmente uma contração esplênica, lembrando que o baço ele retém o armazenamento das células sanguíneas, como leucócito, como plaquetas, né, e como eritrócito. Então, se eu contraio o baço, eu estou jogando mais células para a circulação. Se eu estou jogando mais células para a circulação, eu posso ter um aumento de hematócrito, posso ter um aumento de leucócito, posso ter um aumento de plaquetas, um falso aumento, é momentâneo aquilo. Então, nessa contração esplênica, eu posso tanto aumentar o hematócrito dele como mascarar uma anemia, tá bom? É importante saber disso, certo? E aí, nós temos também uma diferença cinética aí, né, provocando o aumento de leucócitos, tanto neutrófilo quanto linfócito, e aí os mecanismos exatos nós vamos conversar no próximo vídeo, tá? Porque a gente já vai estar dentro da parte de hematologia, né? Então, uma coisa que a gente queria deixar muito claro aqui é que a gente vê em grupos de WhatsApp, né, que discutem, interpretam, né, exames laboratoriais. Muita gente tem a impressão de que o estresse, tanto no gato quanto no cão, provoca uma diminuição de plaqueta, tá? Quando, na verdade, é o contrário. O estresse vai provocar contração esplênica, que pode provocar aí o aumento de plaqueta, tá? Pela redistribuição dentro do sistema sanguíneo. O que vai provocar a trombocitopenia num paciente estressado é que provavelmente a coleta pode ser um pouco mais dificultosa. E aí você pode ter agregação plaquetária, e aí vai ser subestimado o número de plaquetas na hora da leitura automatizada, só que isso não é provocado pela adrenalina, isso é provocado por uma coleta dificultosa, que é aquela coleta traumática que você vai inserindo a agulha até encontrar, né, a veia, e aí você vai jogando fator tecidual para dentro da agulha, e isso aí estimula tanto a ativação de plaqueta como a ativação da coagulação. E aí nós temos aí alterações, mas a trombocitopenia, a diminuição de plaquetas aí é provocada pela coleta e não pela adrenalina, pela epinefrina, tá? E a gente vai falar já sobre essa questão. Então, sobre esse estresse fisiológico, né, esse luto ou fuga, que é mediado pelas catecolaminas, nós temos algumas dicas, né? Minimizar o estresse do animal, né? Se você tem condições de fazer isso, é importante. O uso de manejo para gatos cat-friendly, né? E aí, se vocês têm dúvida, vocês têm vários manuais, é só procurar direitinho, que existe uma comunidade muito grande falando sobre isso, tá? Então, o procedimento cat-friendly visa, obviamente, o bem-estar do gato, mas também visa essa questão de evitar, né, as influências da adrenalina no exame desse animal. A questão do transporte em altura elevada é uma coisa que se fala, porque quando você tem gato, principalmente, quando você coloca ele mais alto, ele tem uma visão territorial um pouco maior. Então, e o contato com o cheiro do chão também pode exacerbar essa mediação de adrenalina. Então, eles recomendam sempre, quando você chegar numa sala de espera, não colocar, né? Você geralmente senta numa cadeira e coloca o transporte no chão. Se você puder, coloca o transporte no colo. Enfim, né? Tenta deixar aquele ambiente um pouco mais saudável para esse animal, né? Então, se tem animal, tem cachorro latindo, vai para outra sala, solicita a equipe lá, um outro lugar para você ficar tranquilo, tá? E uma coisa importante, que não só esse efeito da adrenalina é transitório, como também ele é momentâneo. Então, geralmente, quando cessa o gatilho que gerou o estresse fisiológico, né, o disparo de descarga de adrenalina, depois de 1 hora cessado esse gatilho, os valores já retornam à normalidade, beleza? Então, se você consegue aguardar 1 hora, deixar o ambiente mais tranquilo, né, você pode lançar mão desse procedimento para evitar, né, esse erro pré-analítico aí, que é a excitação, né, a luta ou fuga. E quando a gente fala de gato, às vezes o melhor exame é aquele que você não vai colher. Por quê? Muitas vezes você pode encontrar um gato que a manipulação excessiva, esse estresse excessivo, pode culminar no agravamento
da doença de base dele. Então, tem que ter esse tipo de bom senso mesmo, e aí eu estou falando de situações críticas, né, em que você, às vezes, melhor não coletar do que você piorar o quadro daquele animal. E lembrando aqui também que a excitação não é só exclusividade do estresse fisiológico, daquele estresse de luta ou fuga, tá? Que é mediado pela adrenalina. A atividade física também pode levar a descarga de adrenalina, né? Então, por que eu digo isso? Porque já aconteceu de animais chegarem para uma consulta após a atividade física. E como é que eu posso exemplificar isso? Às vezes o proprietário vai fazer a sua corrida matinal e aí ele vai já em direção à clínica, porque vai bater a hora que ele saiu com a hora que ele que ele marcou aquela consulta. Então ele pega o animal dele, geralmente o cachorro, bota numa guia e vai correndo, vai fazendo o seu exercício e o animal vai fazendo automaticamente também. E aí quando ele chega na clínica, ele está com uma descarga de adrenalina muito grande, o baço já contraiu, tem uma excitação, vai ter aquela alteração também na cinética dos leucócitos. Então não é aconselhável você promover uma atividade física que vai anteceder a coleta desse exame, né? Então, o animal, se chegou nessa forma, tem que aguardar pelo menos uma hora aí para ser atendido, porque até os parâmetros dele estarão alterados. Então, não é o tipo de procedimento que é orientado, né? Então, muito cuidado para quem já quer resolver 2 problemas, né? Fazer atividade física e já levar no veterinário, porque essas alterações mediadas pelo exercício físico podem provocar algumas alterações, e aí alterações gerais, tá? Até na urinálise nós podemos ter alterações. Então, quando a gente fala de hemograma, a gente vai ter interferência, sim, como se fosse a contração esplênica do estresse fisiológico, o aumento do hematócrito, o aumento de plaqueta, eventualmente, mascarar, né, trombocitopenias, mascarar anemias, então tem que ter cuidado com isso. Coleta, né? Como é que a gente presta atenção, como minimizar os problemas de uma coleta? A gente sabe que nem sempre é fácil você fazer uma coleta perfeita, tá? Então, o que a gente passa aqui? A gente passa as condições que podem evitar ao máximo, né, erros que vão comprometer o resultado e que, consequentemente, vão comprometer o laudo. Então, no primeiro momento, a gente fala sobre a asepsia do local. Nossa, João, mas tem como errar a asepsia? Tem sim. O que acontece aqui de erro, né? Bom, o sugerido sempre, já que você vai fazer, né, uma inserção de uma agulha, né, dentro da veia desse animal, você sim tem que fazer uma asepsia. Muitas vezes, se o proprietário permite, uma tricotomia, obviamente, né? Mas onde é que há o erro aqui? O erro é quando você pega a almotolia com álcool e, ao invés de embeber um algodão e passar na região, você joga diretamente o álcool no braço ou na região que há de ser coletado esse sangue, e quando você encharca literalmente aquela região, você tem uma quantidade muito grande de álcool, né? E aí, quando você introduz a agulha, você está introduzindo também na agulha, dentro da agulha, álcool. E aí, quando o sangue entra, ele entra em contato com o álcool. E isso você já deve imaginar que não é um bom negócio. Você pode provocar, nesse momento, hemólise, tá? Fora que você pode, dependendo da quantidade que você coletou aí, até um pouco de hemodiluição. Então, o que se preconiza é que você faça o embebimento do álcool no algodão. E aí o algodão já úmido de álcool, você limpa a região, tá? Não precisa encharcar. Essa é a mensagem, tá bom? Na questão do garroteamento, a questão do garroteamento é exatamente atenção ao tempo de garroteamento. Por quê? Né? No princípio, dá a impressão de que você não vai ficar com um garrote aí por mais de 1 minuto nesse paciente. Só que algumas coisas podem acontecer nesse meio tempo, né? Por exemplo, se você garroteou esse animal, que é o primeiro procedimento, você não está
com todos os materiais à disposição. Então você garroteou, aí sim, depois de garrotear, você vai pegar o tubo, você vai pegar a seringa, você vai colocar a agulha. Eventualmente, o proprietário pode ter alguma dúvida nesse momento, e aí você foca em resolver a dúvida desse proprietário enquanto o animal está garroteado. Tá? E o que vai acontecendo? Se passa mais de 1 minuto, em média, você começa a ter naquela região hemoconcentração, o excesso da pressão pode provocar hemólise, né, dessas hemácias, obviamente, você vai provocar o rompimento dessas hemácias, e esse exame não será totalmente fidedigno com a avaliação sanguínea dele, porque você concentrou muito durante muito tempo. Então você pode ter erros aí, interferências que vão mascarar até algumas condições desse paciente. Então, muito cuidado com o tempo de garroteamento, justamente nessa questão aí, o que se preconiza em média 1 minuto no máximo. Então, às vezes é o tipo de erro que você não se deu conta de que cometeu, e isso pode interferir na sua amostra final, na coleta da sua amostra, tá bom? A questão da contenção é aquilo que a gente já falou, né? Quanto menos estresse a contenção provocar nesse animal, melhor. E a gente está falando tanto de cão quanto de gato. Lógico que às vezes é necessária, tá? Mas aí, novamente, tem que ter o bom senso clínico. A punção atraumática, que é aquela punção que você já vai com a agulha direcionada na veia e você não tem muitas intercorrências, tá? O problema é aquela condição em que você vai procurando a veia com a agulha. Por quê? Quando você insere a agulha ali na cavidade, né? Na região da epiderme, enfim, né? A questão do acesso à veia, você está pegando material extravascular e está jogando para dentro do vaso, né? Principalmente fatores teciduais, estes que vão provocar não só, né, a ativação da cascata de coagulação, mas também a ativação de plaquetas. Tá? Então, numa punção que foi muito dificultosa, por mais que você tenha colocado no tubo a tempo, você pode ter gerado um start ali na cascata de coagulação. E uma vez estartada, você não para. Tá? Você pode evitar a coagulação, mas uma vez que ela começa, ela não para. Então, você pode ter colocado no tubo, pode ter homogeneizado corretamente, mas se já houve a ativação da coagulação nesse momento da punção, você já provocou aí uma inviabilidade da amostra, tá? Porque amostras coaguladas não devem ser analisadas. Ah, mas o coágulo é pequeno, não interessa, a gente não tem uma garantia sobre os efeitos, porque eles são muito heterogêneos, então não é confiável a amostra, por mais que ela tenha um pouquinho de fibrina só, tá? Então, muito cuidado. Outra coisa que pode acontecer é a ativação plaquetária e, obviamente, vai haver uma agregação plaquetária e na hora da contagem automatizada você vai ter aí uma diminuição falsa, uma pseudotrombocitopenia. Isso acontece muito na população felina, tá? Muitos gatos... muitos clínicos entram com tratamentos diversos aí, porque deu trombocitopenia no exame do gato, muitas vezes só passou na máquina, e aí você está fazendo um tratamento, às vezes, que não tem, desnecessário, né? E às vezes você pode provocar um problema secundário nele, por exemplo, a utilização da doxiciclina quando o gato está trombocitopênico, porque associa-se a micoplasmose e aí já entra com a doxi, lembrando que, né, poucas evidências de que o micoplasma, né, os hemoplasmas hemotrópicos, eles provocam trombocitopenia. Então tem que ter cuidado com isso. E outro problema é a própria doxi, né, que pode provocar aí algumas alterações importantes, né, para gato, né, principalmente quando o comprimido ele para ali no esôfago. Então, muito cuidado com isso. E lembrou, coletor não tem que esperar. Você, coletor, você vai acondicionar essa amostra imediatamente e vai homogeneizar imediatamente. Ah, mas como é que eu acondiciono?
A gente vai conversar sobre isso. Quais são, né, os materiais utilizados para a coleta? Geralmente uma agulha hipodérmica descartável, o que se preconiza, né, uma média aí de calibre é a 22G, né, porque ela tem um calibre adequado tanto para cão quanto para gato. Às vezes, dependendo do cão, dependendo do gato, é necessário diminuir um pouquinho o calibre, tá? Mas a regra é, quanto menor o calibre, mais chance eu tenho de hemolizar essa amostra, porque as células sofrem um estresse ao passar por essa agulha, tá? Então, muito cuidado com a agulha padrão que vocês utilizam para coleta de sangue, né? Nós temos também aí o que não é muito frequente na medicina veterinária, mas alguns veterinários já utilizam isso, que é aquela coleta a vácuo, onde você só vai, assim como na medicina humana, só espetando, né, os tubos aqui e a amostra, você vai preenchendo os tubos adequadamente, tá? Isso aqui requer um pouco mais de técnica, né? Mas é uma saída muito boa, porque você, né, já coloca o sangue direto para dentro do tubo, né? Então é muito interessante, né? Lembrando que todos os tubos que nós utilizamos aí são a vácuo, né? Mas a coleta geralmente não é a vácuo. Então, outra coisa importante na hora de você colocar o sangue dentro do tubo, você abre o tubo roxo, coloca, tira a agulha, tá? E despeja o material da seringa na parede, suavemente na parede do tubo e imediatamente já homogeniza, tá? Por quê? O que a gente evita com isso? Quando a gente coleta o sangue com essa agulha, já vai haver um estresse inicial das células passando pela agulha. Quando você vai e espeta essa seringa com sangue dentro do tubo, ali no tubo, vai ter uma outra passagem, você vai forçar novamente as células a passarem pela agulha. E fora isso, tem a pressão negativa dentro do tubo. Isso tudo pode provocar estresse e aumenta a chance de você ter hemólise. Então, o que é recomendado? Coletou, tira a agulha, tira a tampa do tubo e vai despejando devagar na parede do tubo, até girando, se você tiver essa habilidade, para que a amostra já vá entrando em contato com o EDTA e você evite aí a coagulação. Então, também não é indicado você despejar o material em queda livre, porque essa queda livre pode provocar hemólise, lembrando que o sangue ele possui células que são frágeis, então a gente tem que ter cuidado com essa amostra, tá bom? Outro procedimento de coleta, o pessoal costuma usar o scalp, né? Às vezes para paciente que tem mais dificuldade para coletar o sangue. O importante aqui é que, né, o scalp, ele tem o sangue tem que passar por todo esse caminho aqui antes de entrar na seringa, né? Geralmente 1 ml esse caminho aqui. Então, a dica que costuma se dar é, se você vai usar o scalp, é interessante que você faça, se você tiver na clínica um EDTA líquido, faça uma aspiração de EDTA e descarte, porque a parede, toda essa parede aqui vai estar com EDTA, e aí você tem menor chance de provocar aí um coágulo, né, que não é desejável. Mas durante a minha jornada de clínica, utilizei bastante dessa forma, porque às vezes, quando você utilizava a seringa com a agulha convencional, você às vezes não conseguia coletar. E tem uma outra técnica que alguns veterinários utilizam, que é a coleta por gotejamento. Você vai fazer, né, um catéter intravenoso, você já vai colocar o animal, sei lá, em fluidoterapia, você faz a técnica do gotejamento, que é muito utilizada em recém-nascido humano, né? Você acessa a veia, vai começar a gotejar aqui e você vai preenchendo o tubo, né, com o sangue que você está obtendo. Depois você fecha o tubo, homogeniza e coloca aqui o acesso da fluidoterapia e o animal já está canulado, né? Então, alguns veterinários, clientes meus, fazem isso. Obviamente, é óbvio, para hemocultura não é recomendado, mas para hemograma a gente não tem interferência, tá bom? Quais são as veias de acesso principais aqui que nós utilizamos na rotina clínica de cães e gatos? Geralmente, a veia jugular externa, a veia cefálica e a veia safena, né? A medial e a lateral. Geralmente o pessoal usa mais a medial, né?
Por quê? Olha só, em via de regra, o melhor vaso para a obtenção de amostra é sempre o de maior calibre. Então, numa condição ideal, sempre coleta-se da veia jugular. Tá? Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Às vezes você vai estar muito próximo ali da boca do animal, às vezes é um animal mais arredio. Então a gente sabe que na realidade costuma-se utilizar muito a veia cefálica, porque ela está a uma distância, né, do cão, né, você consegue imobilizar com uma certa facilidade, mas portanto assim, a gente não tem tanta influência da veia cefálica, na verdade não tem nenhuma, desde que você não faça punções traumáticas que acabem comprometendo aí a qualidade, né? Vai provocar ativação da cascata de coagulação, às vezes vai provocar a ativação de plaquetas e aí você pode ter interferência nos resultados. Tá bom? E a veia safena, né, que pode ser acessada ali medialmente ou lateralmente, e você pode obter aí, dependendo do animal, dependendo da tua experiência, também obter amostra através desse vaso. Beleza? Isso aí é uma questão muito pessoal, individual, mas via de regra, quanto maior o vaso, maior o calibre, né, do vaso, menor as chances de interferências. Bom, aqui um vídeo para vocês verem uma coleta de jugular, né? Faz o garrote com a digital e coleta o sangue. Isso aqui é um vídeo do Facebook dessa página, Saúde Felina, né? Achei interessante colocar aqui para vocês, né? Porque você tem a imobilização do gato, a menor possível, você obtém de forma rápida, né? O sangue jorra por ser um calibre maior, e aí você obtém, já faz aí a limpeza e está coletado o sangue. O ideal já é tirar a agulha, colocar no tubo a quantidade especificada pelo tubo e já homogeneizar e a amostra já está coletada, tá? Então, muito cuidado de ficar muito tempo esse sangue dentro da seringa, tá? Porque pode provocar aí a coagulação e a ativação de plaqueta. Veia cefálica. Eu retirei esse vídeo do YouTube desse Arnaldo Leite, esse médico veterinário, né? Utilizando aí o scalp, por isso eu utilizei aí esse vídeo, né? Onde ele coloca o scalp, vai fazendo a pressão negativa, que deve ser feita com muito cuidado, suavidade, para não provocar uma pressão muito grande e hemolizar, né? Então, é um outro método, utilizei bastante esse método na minha jornada de clínico e, às vezes, é a solução, né? E para quem já tem o hábito, às vezes é o hábito. O cuidado que a gente tem que ter nesse caso é justamente cuidado, porque até a amostra chegar na seringa, ela passa por todo esse canal aí, né, do scalp, e isso pode acelerar o processo de coagulação e ativação de plaqueta, tá? Então aí é o acesso pela veia cefálica utilizando o scalp. E esse outro vídeo, né, da Vet Sapiens, o do YouTube, o acesso da veia safena medial, né? Então percebam que o calibre da agulha foi utilizado é menor, né? E você vê que há um reposicionamento, mas conseguiu obter a amostra. Tá? Então, é aquele negócio, essa amostra vai hemolizar? Não, a regra é, quanto menor o calibre da agulha, maior a chance de hemólise. Não significa que todas as amostras estarão hemolizadas, é só uma questão de proporção, tá? De probabilidade, beleza? Então, coletou, né? Fez o garrote ali em cima, você passa para o tubo, tirando a agulha, tá? Tirando a tampa do tubo e colocando na parede, beleza? Então, na questão da coleta, é muito importante você já deixar os materiais previamente separados, porque ali no momento você pode atrasar essa coleta, porque você esqueceu de colocar o tubo ali, porque você esqueceu um outro material que é imprescindível ali na hora da coleta, e isso vai atrasar, tanto na questão do garroteamento, do tempo que esse sangue vai ficar dentro da seringa, isso tudo pode comprometer a sua amostra, tá? E às vezes vai provocar alterações que vão confundir na interpretação, e aí a gente não consegue confiar muito nesse resultado, que deve, né? Esse resultado deve refletir a condição desse paciente. Utilizar, via de regra, vaso de maior calibre, como a jugular. Se não é possível, aí você pode lançar a mão, né, da cefálica ou até da safena, tá bom? Isso para cão e gato, tá bom? Diâmetro adequado da agulha, né, tornar um protocolo padrão, utilizar, por exemplo, a agulha de insulina, não é uma boa jogada, justamente porque
você tem que estressar mais aquelas células para passarem dentro dessa agulha, e aí você tende a aumentar drasticamente sua chance de hemólise. Quando a gente tem hemólise, a gente tem interferência, tá? Cuidado com a pressão negativa, né, na coleta, né? A intenção é só fazer com que o sangue entre ali. Você aumentar a pressão não vai tornar um sucesso a tua coleta, tá? Se não está vindo sangue, é porque a agulha não está adequadamente posicionada. Você pressionar mais, você pode inclusive prejudicar a sua coleta, porque você vai provocar um colabamento, né, desse vaso, e aí dificulta também a passagem desse sangue, tá? E não estimular a conversa com o tutor durante a coleta, porque muitas vezes existe um momento de tensão na hora da coleta, porque o veterinário ele está focado em não errar, vai ficar um silêncio desconfortável muitas vezes, e o proprietário vai tentar quebrar esse gelo fazendo perguntas, né? Perdão, quanto tempo vai durar essa coleta? O meu animal vai sentir dor? Vai explicando o que ele teve, vai fazendo uma anamnese, né, durante a coleta. Isso não é recomendado, porque justamente você precisa focar na coleta. Então, se você estiver desviando a tua atenção, você pode provocar aí alterações, esquecimento, né? Então, o ideal é que você tenha uma seringa, uma agulha já posicionada, né? Um algodão para fazer a asepsia, né? O álcool, a almotolia respectiva, o tubo já separado, o garrote também, né? E uma caneta de identificação do tubo, porque você vai ter que identificar aquele tubo. Então, se você já tiver tudo separadinho na hora da coleta, você já está se resguardando de sofrer alguma intercorrência durante a coleta. Então, esqueci o tubo, mas já coletei, então vamos ver onde é que está o tubo. Aí pede para o estagiário pegar na outra sala, enquanto isso o sangue está lá dentro da seringa, né, sem nenhum tipo de anticoagulante. Isso pode pode invalidar a sua amostra por conta de um erro bobo. Como eu falei no início, né, você consegue evitar de uma forma muito simples erros que podem comprometer até a viabilidade dessa amostra. Então, são pequenos detalhes que tornam a sua coleta um sucesso. Acondicionamento e armazenamento, né? Algumas perguntas a gente tem que fazer, né? Como que você passa o material para o tubo? Porque às vezes a sua coleta é perfeita, mas você comete um deslize, tá? Por quê? Você coleta esse material e aí com a própria agulha que você coletou, você vai e espeta a tampa do tubo roxo. E aí o que acontece? Como é um tubo a vácuo, ele vai fazendo aquela pressão negativa e despejando aquele material lá de cima, né, dentro do tubo. Só que o que acontece aí? Como eu já falei, quando você insere uma agulha no vaso e faz aquela pressão negativa, você já está provocando estresse naquelas células, né, por terem que passar num calibre muito pequeno, que é o da agulha. Quando você espeta a agulha no tubo, você está fazendo com que elas passem novamente por essa agulha, ou seja, você está dobrando o estresse que você provocou nas células, né? Então você duplica aí a chance de hemolizar essa amostra. Outra condição é que o sangue, quando você coleta a vácuo, ele cai, né? Se você coloca numa posição aí de 90 graus, você acaba fazendo com que haja uma queda, né? Uma queda livre desse sangue lá no fundo do tubo, que pode também aumentar a chance de hemolizar, tá bom? Mas eu já fiz isso e nunca aconteceu. Pessoal, é probabilidade, tá? Mas o tubo não é a vácuo? Mas a sua coleta, na maioria das vezes, não é, né? A coleta a vácuo é aquela que a gente falou há pouco tempo, né? Em que você insere e vai trocando o tubo com o animal já canulado, tá? Essa coleta que você faz com seringa não é a vácuo, tá? O tubo é a vácuo porque ele foi feito para ser coletado a vácuo, mas como não tem problema nenhum você abrir a tampa desse tubo e colocar a amostra lá sem a agulha, tá? Sempre colocando na parede para que ela não tenha uma queda muito abrupta, tá? Outra coisa, né? Depois que eu botei lá, é recomendado que você espere até um pouquinho antes de colocar na geladeira, né? E uma coisa, se tu vai refrigerar essa amostra, cuidado na hora de transportar ela, porque às vezes você deixa ela em contato com algum gelo, né? E aquele gelo que está em contato direto com o tubo, aquela região aí, ela pode provocar hemólise, né? Uma temperatura muito baixa, ela vai provocar hemólise
né, e comprometer a tua amostra. Então, é sempre bom ter um isolante, né? O ambiente em que a amostra está tem que estar refrigerado, mas você não pode colocar um gelo em contato direto com aquela superfície ali do tubo, porque você pode provocar hemólise. Então, muito cuidado com isso, tá? E quanto tempo para a realização? Isso aí a gente tem que ter noção clara que a melhor amostra é aquela, né, que é realizada fresco, imediatamente. Né? Para quê? Para que você evite algumas complicações aí do excesso, né, de armazenamento e de refrigeração. Né? A gente sabe que a refrigeração ela vai provocando agregação de plaqueta conforme vão passando as horas, né? Então a amostra fresca é sempre recomendada. Mas se você precisa transportar, os trabalhos deixam muito claro que, em média, 24 a 30 horas não há problema nenhum. 48 horas, você também, em alguns trabalhos, tem esse respaldo, tá? E passou disso, você já começa a desconfiar dos resultados, tá bom? Então, via de regra, 24 horas e alguns trabalhos falam em até 48 horas, tá bom? Então, para hemograma, é essa condição. Beleza, pessoal? Bom, o famoso tubo roxo, né, o tubo contendo etileno diamino tetraacético, esse ácido, o EDTA, ele é um anticoagulante, óbvio, é esse anticoagulante que está nesse tubo roxo, e ele atua como anticoagulante porque ele é um quelante de cálcio. O que é quelante de cálcio? É quando você indisponibiliza aquele cálcio. Ah, mas o que cálcio tem a ver? Sem cálcio não há coagulação, porque o cálcio ele é fundamental para que haja cascata de coagulação, ele age como cofator e ele é imprescindível em vários momentos da cascata. Então, se você retira o cálcio dessa amostra, você anticoagula, tá? Porque você acaba indisponibilizando, quelando esse cálcio e tornando-o inacessível para que haja a cascata de coagulação. E nós temos aí 2 tubos, geralmente, nós temos os tubos de 4 ml, 2 ml, o tubo pediátrico, que você utiliza meio ml, tá? O importante é você saber que isso vai estar especificado para você no tubo. Muita gente não sabe, mas existe uma tarja aqui que bota a condição ideal, tá? Para a quantidade de amostra que você tem que colocar aqui. Beleza? A literatura diz que 10% a mais, 10% a menos tem quase nenhuma influência, tá? Mas a partir do momento que você começa a colocar pouca amostra ou muita amostra, você tende a ter erros aí, tá bom? Quando você coloca pouca amostra, você pode ter hemodiluição, você pode ter a diminuição do hematócrito, você pode ter aumento de agregação plaquetária, enfim, né? Você pode ter uma série de comprometimentos só por conta da pouca amostra. Se você acha que vai coletar pouca amostra, já deixa separado também um tubo pediátrico, porque se você coloca meio ml ali, já está a relação amostra anticoagulante já está preservada, tá? E existe também uma confusão, né? Nossa, mas eu tenho que usar o EDTA K3, né? Ou K2, né? Qual é o tipo de potássio que eu tenho que colocar aí nesse tubo? Qual é o tubo perfeito? Na verdade, gente, estatisticamente, clinicamente, não existe uma grande diferença. Não tem diferença entre o K3 e o K2. Um é em pó, né? O K2 e o K3 é em líquido. Mas a gente investiga trabalhos e eles sempre preconizam e chamam a atenção para um detalhe, né? Isso aí vai haver interferência a partir do momento que você não coleta a quantidade adequada, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado, não se é K3 ou K2, mas com a quantidade de amostra que eu vou mandar e colocar nesse tubo, tá? O ideal é dentro da tarja, mas se você tiver 10% a mais ou a menos, você não tem uma interferência significativa. Beleza? Então, esses trabalhos dizem aí, esses 2 trabalhos, que não há, né, uma diferença clínica significativa quando você respeita essa relação anticoagulante e amostra, tá bom? Então, entre K3 e K2 é só uma questão mesmo de escolha mesmo, o fornecedor que vai te disponibilizar esses tubos ou o próprio laboratório.
Então, como eu falei, né, essa questão, né, do efeito da diluição quando você coloca pouca amostra num tubo contendo EDTA e você realmente aí tem diminuição de hematócrito, você pode ter alterações no volume corpuscular dessa amostra, você pode ter hemólise, tá? Lembrando que o EDTA é um ácido, então você pode tornar essas amostras mais suscetíveis à hemólise, e o hematócrito pode diminuir justamente porque as hemácias dão uma crenada, né, por conta do EDTA, pela diferença de osmolaridade, enfim, né, você pode ter aí falsos resultados que foram gerados unicamente porque você não respeitou a relação anticoagulante amostra. Então, de novo, se eu não tenho certeza que eu vou obter uma boa quantidade ali, se o tubo está falando 2 ml, coloque 2 ml, né? Ou o mais próximo possível disso, porque justamente a intenção é evitar interferentes provocados aí pela hemodiluição, pelo excesso de EDTA em relação à quantidade de amostra. Então, sempre que você for coletar exame para hemograma, deixa o tubo de 2 ml ali do lado, mas também deixa o tubinho pediátrico, tá? Para aqueles casos que você já supõe que vai ser uma coleta um pouco mais dificultosa e, portanto, é melhor obter um material fidedigno em pequena quantidade do que manter, né, ficar fazendo aquela tentativa de obter mais amostra dentro daquela seringa e acabar interferindo muito mais, né? Então, o pediátrico ajuda bastante na nossa rotina. Então, cuidado com os interferentes aí da questão por desrespeitar essa relação de coagulante e amostra, tá? Então, as dicas aí da questão do acondicionamento e armazenamento é aquilo que eu falei para vocês: retirem a agulha na hora de passar essa amostra para dentro do tubo, abram a tampa do tubo e vão despejando assim na parede, tá? Onde está localizado o EDTA. Depois, não esqueçam de homogeneizar, tá? Depositar o material na parede do tubo, tenha à disposição lá na hora da coleta tubo de variáveis volumes à disposição, né? Para justamente, porque se você obtiver pouca amostra, o animal às vezes puxa a pata, você já vai, bom, beleza, eu só preciso de meio ml por hemograma, então tá tudo bem. Tá bom? Então, atentar para o volume indicado no tubo, ou seja, você não tem obrigação de saber quanto você tem que colocar. Tá lá, tá dizendo lá, aquela tarja preta serve para isso, beleza? Pelo menos, gente, 8 inversões delicadas, tá? Aquela vai e vem 8 vezes para que essa amostra esteja adequadamente homogeneizada. Não adianta virar uma vez, porque ela não vai homogeneizar adequadamente. O intuito é fazer com que todo o EDTA entre em contato com toda a amostra. Então, essas 8 inversões a gente padroniza justamente porque é um número de inversões mais seguro para você ter certeza que houve uma homogeneização adequada. E lembrar, na hora de estocar aí, cuidado com esse contato direto com o gelo para que não haja hemólise nesse momento do armazenamento, tá bom, pessoal? E cuidado, obviamente, com a identificação dessas amostras. A gente comenta, o pessoal até acha engraçado, que a gente criou o efeito Nina e o efeito Bob, né? O que acontece? No efeito Nina, que não identificou nada aqui, é quando você não identifica uma amostra e não correlaciona ela com uma requisição. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo simples, né? Quando o motoboy sai passando nas clínicas para retirar a amostra, ou até mesmo dentro da mesma clínica, a questão da Nina a gente usou de propósito porque é um nome muito comum para cães, né? E aí vamos supor um veterinário A atendeu um paciente Nina, proprietária Jéssica, e um outro veterinário atendeu uma paciente Nina, veterinária Amanda, por exemplo, né? Se você não identifica nem o nome do tutor no tubo, quando chega no laboratório, você vai ter 2 tubos escritos só Nina, né? E como é que você vai correlacionar com a devida requisição? Não tem como saber, porque os 2 são Nina, né? Então pensem no transtorno que isso pode gerar, porque justamente como você não vai ter certeza de qual Nina é aquela requisição, você vai ter que invalidar as 2 amostras. Olha que intercorrência
simples de evitar e que você pode até sim dispor com o clínico, né? No caso aí, com o tutor, perdão. Né? Porque se inviabilizou, não adianta ficar brabo com o laboratório. Você vai ter que ligar para o tutor, pedir para trazê-lo novamente ao consultório para coletar uma nova amostra e ser então enviada para o laboratório. Então a culpa foi sua, você não identificou adequadamente, né? O certo é você colocar o nome do animal, o nome do tutor, se possível a clínica que está enviando, se possível o número de registro para a sua clínica, tá? E aí você garante que essa amostra não vai ser confundida com outra, tá? Então tem que ter com isso. E o efeito Bob bagunçou o bagulho, porque justamente Bob é um outro nome muito comum que, se você não identificar, você bagunça, né, a rotina, a tua rotina, a rotina do laboratório, e acaba que todo mundo perde, porque você atrasa o laudo daquele paciente. Às vezes o resultado tu está esperando o mais rápido possível, e não adianta culpar ninguém. Você foi o culpado por não ter identificado adequadamente aquela amostra. Beleza? Então, o preenchimento da requisição está além, né, de só colocar o nome e o tutor. Né? A idade interessa? Claro que interessa. Se você não coloca a idade, você não sabe qual o valor de referência o laboratório vai utilizar. Por quê? Existem, para cão e gato, diversos valores de referência que são baseados na idade desse animal. Tem de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, 6 a 12 meses, por aí vai. Tá? Então é importante você identificar a idade desse animal. O sexo é importante justamente porque o patologista, por mais que ele faça o exame, ele também tem a condição de te orientar dentre as alterações que foram observadas com a suspeita dele, mediante, né, se você preencher isso aqui direitinho, ó, sinais clínicos e suspeita. Então, uma fêmea, né, não castrada, né, com uma leucocitose e, sei lá, um histórico de 15 dias, 45 dias, você pode suspeitar de piometra, né, um exemplo bobo, né, mas se você não coloca o sexo, um macho também pode ter uma leucocitose, e às vezes o clínico não se liga na possibilidade, tá? Para você pode ser óbvio, mas para o colega pode não ser. Raça, a gente leva em consideração justamente porque algumas raças possuem particularidades, tanto em valores de referência como até morfologicamente falando, né? A gente sabe que as Shiba, Akita possuem hemácias menores, nós podemos encontrar hemácias maiores no Poodle, e isso pode ser uma interpretação errônea quando você vai tentar ver causas de microcitose, causas de macrocitose. Se você souber a raça, você sabe que aquela raça ela pode ter uma alteração esperada. E outra questão da raça é a predisposição a algumas doenças, né? Então, se você sabe a raça, por exemplo, um Shih Tzu, né, com suspeita com uma anemia regenerativa e etc., você pode, né, pensar na anemia hemolítica imunomediada, porque é uma das raças predispostas a isso. Tá? Em cães, a gente sabe que a anemia hemolítica imunomediada, geralmente ela é idiopática, ou seja, não tem uma causa muito conhecida, né, diferentemente do gato. Então, medicamentos, né? Tomou medicamento, teve um medicamento pré-anestésico, né? Isso tudo pode influenciar no hemograma. Por exemplo, o Acepram. Uma vez um poodle entrou para banho e tosa, né? Mas era muito difícil de coletar exame dele, sedaram com Acepram. E aí eu fiquei extremamente assustado, porque o animal tinha anemia, tinha leucopenia e não tinha escrito nada na requisição. E aí eu fui ver, realmente era um cão que precisou ser sedado para coletar o exame. Então, não tem problema, desde que a gente saiba, né? Óbvio, eu vou confrontar aqueles resultados com o exame físico e histórico do animal, mas estava muito claro que os efeitos daquele resultado estavam ligados ao medicamento pré-anestésico, tá bom? Então, está desidratado? A desidratação pode mascarar anemia, pode provocar polistemia, enfim, isso eu só estou falando do hemograma,
Tá? Então, saber que o animal está desidratado influencia em alguns parâmetros, como os que eu citei agora, a questão da proteína plasmática total, isso tudo pode ser influenciado pela desidratação. Então, só para vocês saberem, com uma proteína plasmática aumentada, pode ser desde uma desidratação até uma suspeita de leishmaniose, por exemplo. Então, tem que ter cuidado com as coisas que vocês marcam aqui. É vacinado, não é vacinado? Tudo isso influencia na nossa... não que a gente vá descartar alguma doença porque está vacinado, mas isso é uma pergunta muito recorrente, né? Esse animal está com sinais de virose gastrointestinal, né? Está vacinado? É uma pergunta importante, né? Então, tem que ter cuidado. Ajuda o patologista que está no laboratório a te ajudar, né? Muitas vezes ele é detentor de um conhecimento que você não possui, né? E lembrando que essa interação entre o patologista clínico e o clínico é primordial para que você consiga chegar a um diagnóstico definitivo desse paciente, tá? Então, não esqueçam, né, vermifugado, castrado. Esse aqui eu botei o exemplo da minha guia de solicitação para exame, justamente porque eu considero que essas informações são pertinentes para mim. Tá bom, pessoal? Então, qual é a dica? Separe um tempo para preencher. Eu sei que a vida do veterinário é corrida, às vezes ele já está pensando no que ele vai fazer em seguida, mas gaste um tempo para preenchimento, porque esse tempo vai ser recompensado mais para frente. Coloque no tubo ao menos o nome do animal e proprietário. Já que você não quer escrever tudo, coloca o nome do animal e proprietário, porque a chance de você ter uma nina com o mesmo nome de tutor é menor do que só o nome do animal. Então, pelo menos isso já ajuda bastante, né? Lembrando que um simples erro pode levar ao descarte da amostra, tá? Às vezes mais de uma amostra. E isso pode levar a uma indisposição do laboratório com a clínica e da clínica com o tutor. E aí, isso pode até fazer com que você perca um cliente, tá? Então, são manobras, procedimentos simples de serem feitos que evitam transtornos, às vezes, muito grandes. Então, muito cuidado com isso, beleza? Outra coisa, o transporte, né? Uma coisa que a gente sempre preconiza é vejam a viabilidade dessa amostra antes de enviarem para a coleta do motoboy. Por quê? Às vezes a amostra para hemograma está coagulada e você vai perder o tempo dessa amostra ser enviada para o laboratório vai informar que a amostra está inviável, porque não se faz exame com a amostra coagulada, e olha o tempo que você perdeu para avisar ao tutor de que aquela amostra não está adequada. E aí vai ter que marcar uma outra coleta, o proprietário pode ficar chateado, enfim, né? Às vezes você quer um resultado mais rápido. Então, antes de enviar, o motoboy chegou para coletar o material, se você não tem um laboratório interno, você já verifica no hemograma se tem a presença de coágulo, porque se tiver, não adianta fingir que não tem. Vai chegar no laboratório, essa amostra vai ser inviabilizada. Então, você já tem mais tempo, um tempo mais hábil, para falar assim, não, vou coletar de novo e eu solicito outra retirada. Tá? Isso ajuda bastante na questão do tempo entre a amostra com coágulo e uma nova amostra, certo? O motoboy, ele tem conhecimento para fazer essa avaliação visual? O motoboy, ele tem conhecimento de fazer sempre, eles têm o cuidado de, na hora que pegar a amostra que está na geladeira, comparar, confrontar com as informações que estão na requisição? É uma coisa importante, porque às vezes ali você já corrige um erro importante que pode provocar uma confusão no laboratório, tá? Então, isso aí é mais uma questão do laboratório ser o motoboy, né? Isso aí é um processo de educação continuada para que minimize um erro pré-analítico. O armazenamento é adequado? Foi adequado? Sempre para hemograma, geralmente essa amostra é transportada com refrigeração, lembrando que essa amostra não pode estar em contato direto com uma superfície com a temperatura 0 grau. Tá? Porque isso vai provocar hemólise se estiver em contato direto com o tubo, beleza? E no caso dos laboratórios, né, vocês têm um plano B para eventualidades, né? Os patologistas que estão aqui estudando a interpretação, é bom ter um plano B. Se o motoboy sofre um acidente ou ele passa por problema pessoal, você tem que viabilizar a retirada daquelas amostras. Então, ter um plano B é um jeito também de evitar erros pré-analíticos. Lembrando que o tempo é um dos erros pré-analíticos, certo? Então, as dicas é apontar a necessidade de cuidados com material biológico,
né, para o motoboy, né, porque a amostra tem que ser bem acondicionada, não pode chacoalhar muito, né. Verificar se há necessidade de recoleta antes do envio, tá? Isso acontece bastante, às vezes manda muita amostra coagulada. No laboratório, manter o contato de um motoboy reserva. Com o tempo, treinar o motoboy para verificar se as amostras estão viáveis e se correspondem às requisições enviadas. Esse tipo de procedimento, esses tipos, garantem, né, que você minimize drasticamente a possibilidade de erros pré-analíticos. Então, por isso que a gente gasta um tempo nesse curso de hemograma para falar sobre isso, porque geralmente é onde estão concentrados os maiores erros, como a gente viu lá no começo dessa aula, tá? Então, são procedimentos que não são de outro mundo e que vocês conseguem reduzir quase a zero a possibilidade de algum interferente pré-analítico, tá bom? Então, resumindo, nós falamos aí sobre o jejum, sobre o estresse fisiológico mediado pela adrenalina, sobre as condições de coleta, condicionamento e armazenamento, o preenchimento adequado da requisição e como, né, esse material para hemograma deve ser transportado. Então, antes da gente falar de interpretação, era muito importante que nós falássemos sobre isso, porque a interpretação está ligada diretamente às condições daquela amostra. Então, é por isso que nós gastamos um tempo e que fique muito claro para vocês que as alterações pré-analíticas influenciam diretamente na amostra, que vão influenciar na interpretação. Tá? Então, resumindo, tratem a amostra como se ela fosse VIP, como se ela fosse uma celebridade, porque essa amostra aqui vai te dar informações que vai te dar a possibilidade de uma interpretação. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Pessoal, saiu ontem uma atualização das recomendações da Sociedade Internacional de Medicina Felina em relação à utilização de calibres de agulhas para coleta de sangue. Então, historicamente, a gente sabe que quanto maior o calibre da agulha, menos interferência e estresse dos eritrócitos. Porém, se a gente for contextualizar o paciente felino, a recomendação atual é que se utilize entre os calibres 23 e 25G. Isso porque minimiza a dor que você vai provocar no paciente e vários estudos demonstram que a utilização desses calibres de agulha não vão afetar o hemograma ou qualquer outro parâmetro bioquímico ou de coagulação desses pacientes. Então, a nova recomendação para a coleta de sangue em paciente felino é entre 23 e 25G. Beleza? É isso que você utiliza hoje? Conta para nós aí. Um abraço a todos.